Replicantes amigos, o brasileiro, olha, o brasileiro, gente, ele geralmente é otimista, isso não tem como negar. Dá um ânimo, né, pensar no futuro, dá pensar em coisas a mais, né, na minha casinha, coisas que antes eu já não conseguia. Pelo menos para o presidente, porque quando ele fala isso aqui... Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Um povo que, no geral, é otimista com O maiúsculo, ódio obstinado, ódio orgulhoso. Mas esse povo que o Lula tá falando aí é com ódio otário mesmo. Porque pra escutar uma promessa dessa, eleger o cara pela terceira vez presidente da república, depois de tudo que aconteceu, vai acreditar em qualquer coisa, inclusive nisso aqui. É isso aqui. Você pensou que era fake news? Quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais barato? Pois bem, você que é trabalhador CLT, ou empregado MEI, empregado ou empregada doméstica, trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. É um crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. E até pagar uma dívida que você tem que tem os juros mais altos. Você pode resolver grande parte dos seus problemas. Vamos à luta e boa sorte. Vamos à luta e boa sorte mesmo, né? Porque a gente vai precisar. É o famoso liberou geral, visando 2026, que ainda tá longe, mas desesperado para aumentar a popularidade. Ele vai fazer essa jogada aí, e alguém tem dúvida que isso aí não vai dar bom? Essa aqui é só para começar a beber. Primeira vez que eu pego, olha que coisa mais linda. O trem até brilha a nota de 200. Oi, você... Ai! Então fica até o final que o Réplica vai explicar tudinho pra você. Bora pro vídeo? Para início de conversa, essa operação de liberar dinheiro para que o trabalhador CLT, o empregado MEI, o empregado ou a empregada doméstica ou o trabalhador rural se enquadre nas condições de fazer o empréstimo consignado é de uma canalice tão grande que já começa pelo nome que a ministra de Assuntos Institucionais, Gleisi Hoffmann, deu para essa operação, olha só. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Esse vídeo foi publicado no Instagram pessoal da ministra e ela apagou porque ficou muito mal ter chamado a operação de empréstimo do Lula. Como assim, narizinho? Do empréstimo do Lula. A publicação, apesar de ter sido apagada, graças a Nossa Senhora dos Prints, a Revista Oeste deixou essa pérola pra gente. E por essa vergonha, o Partido Novo acionou o Tribunal de Contas da União, denunciando a ministra por suposta promoção pessoal de Lula em campanha institucional. E como muita coisa já foi falada sobre esse assunto, o Réplica Dark vai apresentar a você uma exposição de motivos argumentados por Raul Sena, o investidor sardinha. E ele fez isso de uma maneira tão inteligente que não tem como refutar. Parabéns, Raul Sena, parabéns ao seu canal. Vou deixar o link na descrição, que é um canal excelente, que apresenta muitas formas de investimento inteligentes, seguras, que são verdadeiras aulas nesse assunto que é a economia. Bom, então quando você vê essa medida, o que parece nessa campanha publicitária, o que parece que aconteceu? Parece que o governo criou uma linha de crédito, não é isso? Exato. Né? Que ele foi ali, criou uma linha de crédito chamada crédito do trabalhador, que você, trabalhador, né,
né, que tá aí, você vai lá e pega esse dinheiro a juros subsidiados pelo governo e você pode gastar esse dinheiro. O problema é que não é isso. O que o governo fez foi dar acesso para os bancos ao seu FGTS e o banco vai pegar um dinheiro que te pertence. Então se você quiser sacar o seu dinheiro hoje do FGTS, eu tenho 4 mil reais lá, eu não posso sacar. O banco, ele vai poder pegar esse dinheiro, te emprestar, cobrando juros em cima do seu próprio dinheiro. Então é o seguinte, eu tenho um saldo na minha conta de 2 mil reais. O banco pega 2 mil reais meu, me empresta e me cobra 4 mil reais. É basicamente isso. E essa é uma coisa que, assim, ela beira o absurdo, porque é simplesmente pegar o dinheiro das pessoas que trabalharam, sei lá quantos anos, para acumular esse dinheiro no FGTS, 47 milhões de pessoas hoje no Brasil, tá aqui mesmo, né, podem acessar o crédito consignado, e tomar um empréstimo que pro banco não tem risco nenhum, não tem como você não pagar, porque o dinheiro te pertence, ele tá te emprestando o seu próprio dinheiro, o banco vai cobrar juros em cima de um dinheiro que é seu já, e que você não pode deixar de pagar. Então o banco não tem nenhum risco de inadimplência. Os juros para isso aqui, que eles estão falando que é um juro baixo, ele deveria ser praticamente zero, porque eu tô pegando o seu dinheiro e simplesmente te antecipando, não existe risco nenhum. E o mais absurdo para mim é que o trabalhador, se ele quiser pegar esse dinheiro e investir, ele não pode. Hoje em dia, né, o FGTS está rendendo aí 3% mais a taxa referenciada. Então ao ano, né? Ao ano. Não tem como você pegar esse dinheiro e fazer nada, e o banco tá cobrando mais ou menos isso de juros. Eu pedi pro pessoal aqui da empresa fazer a simulação, e olha o print que eu recebi, né? Eu recebi aqui um print, olha só. Então a pessoa que tá vinculada aqui à nossa empresa, consultoria financeira de investimentos e tal, o valor máximo da parcela é R$1.000, a pessoa pode pegar 5 mil de empréstimos, tá? E ela poderia pagar em 48 parcelas de R$199, que resultaria, né, num valor de R$9.568,80, 3,04% ao mês, não ao ano, de taxa de juros, em cima de um dinheiro que já te pertence. E o maior problema que eu vi disso aqui foi, por conta de ser uma medida, né, que veio de um governo mais à esquerda, ou seja, que tem certos benefícios para os trabalhadores e tal, algumas pessoas estavam defendendo a medida como se ela fosse uma coisa incrível, como se ela fosse uma coisa super legal, como se isso aqui fosse ajudar o cidadão brasileiro. Cara, isso é simplesmente uma forma de permitir aos bancos, né, a margem de todos os bancos vai crescer, obviamente, de permitir aos bancos de pegarem um dinheiro do FGTS. É simplesmente isso. Então, o FGTS é um dinheiro acumulado, tirado mensalmente do trabalhador, que não tem como optar por pagar ou não esse dinheiro, que sempre foi defendido como um direito dos trabalhadores, passa agora a ser uma coisa que os bancos vão lá e vão pegar todo esse dinheiro e vão simplesmente emprestar o dinheiro do próprio trabalhador para ele a juros absurdos. Isso aqui não tem juro subsidiado nenhum, gente. 3,04% ao mês não é juro subsidiado de forma alguma, não é um juro baixo, né? Não é um juro barato. Por quê? Porque se isso aqui fosse 3,04% ao mês, com uma coisa que o trabalhador pudesse optar por não pagar, tudo bem. Só que se o trabalhador for demitido, por exemplo, nesse período, o banco pode ir lá e sacar o dinheiro. Então, assim, não tem risco nenhum pro banco. É risco zero pro banco. Todo o dinheiro já está lá disponível e o banco teve acesso a esse dinheiro que o trabalhador não pode ter. E aí vocês vão me dizer que, Raul, mas você sempre critica, né? Sempre fala que isso não tá certo, tá ok, mas nunca dá uma sugestão. Olha, eu posso dar 2.000, né, sugestões aqui nesse caso. A primeira sugestão, permitir o trabalhador sacar o dinheiro a hora que ele quiser. Porque lá atrás diziam, olha, o trabalhador não pode sacar, ou tem que fazer o saque de aniversário, etc, porque a população não tem educação financeira, e aí caso ela seja demitida depois, a pessoa vai ficar desamparada, sei lá o quê. Essa era a conversa. Então agora isso aqui mostrou claramente que o governo nunca se importou com isso, que isso aqui na verdade era uma medida, simplesmente um imposto, né, que o governo fica ali para ele, porque a inflação é maior do que essa taxa que ele remunera, e aos poucos ela vai comer o direito do trabalhador. Então, permitir o saque acho que é a primeira medida. Ah, não dá para permitir o saque do trabalhador, do valor integral, até que ponto que dá, né? Porque alguém deve ter aí, alguém de esquerda que defende até que ponto que dá, até porque se isso aqui foi aprovado e passou, né? E outra coisa que poderia permitir, que tal, né? O FGTS começar a render igual o Tesouro Selic. Olha que delícia, né? Porque para os investidores, todos os governos, não é o governo Lula, para os investidores, todos os governos pagam no mínimo a Selic. É a taxa mínima que um investidor tem quando ele investe nos títulos públicos. E para o trabalhador rende 3% ao ano, não é uma loucura, né? Ou permitir que o próprio trabalhador empreste um pro outro. Olha que maravilha, já que virou esse oba-oba, não é isso? Então eu pego meu FGTS aqui, coloco o nome do meu amiguinho, ele dá o aceite lá e eu ganho os juros dele, não era melhor? Coloco os juros de 1,5, não é? Eu vou lá e empresto o meu FGTS pro meu amigo. Mas eu não vou conseguir tirar de qualquer forma, né? Não, mas eles têm que criar um mecanismo. Tô falando aqui que sugestões, né? Vamos todo mundo legalizar a agiotagem, é melhor, porque os bancos estão cobrando mais caro com a agiota, né? Com dinheiro que é meu, o agiota não tem coragem de fazer uma coisa dessa aqui, não, que isso aqui é até antiético. Se chegar no agiota e falar, você me empresta um dinheiro que é meu, vai falar, você é burro, cara. Não dá não pra fazer isso aqui. E aqui com o banco ele tem. Então, qualquer uma dessas medidas aqui é muito mais eficaz. Qualquer coisa que você fizer com a dinheiro, na verdade, você extinguir a FGTS é melhor que isso aqui. Porque agora transformou a FGTS no processo de endividamento da população brasileira a partir do próprio dinheiro. Então, acho que não existe abuso moral maior do que uma coisa dessas aqui. As pessoas ficam pensando, o FGTS é um direito do trabalhador brasileiro. Pessoal, se você quisesse que isso aqui fosse um direito do trabalhador, né, vamos falar, não, o trabalhador não tem, é ignorante, não tem capacidade de definir sobre o próprio rumo da vida, não tem capacidade de definir sobre o próprio dinheiro, isso aqui é utilizado para fazer empréstimo de casa, sei lá o quê. Todas essas desculpas caíram por terra a partir do momento que o governo permite você tomar um empréstimo do seu próprio dinheiro. É tão absurdo que eu não consigo nem me recordar direito. Então, isso aqui tudo caiu por terra. Mas se fosse uma coisa relevante para o país, então que no mínimo, né,
né, o trabalhador recebesse os lucros disso aqui. Por que a Caixa Econômica Federal tem que lucrar emprestando dinheiro do FGTS, né, para subsidiado para outra pessoa? Por que outra pessoa, por que o intermediário tem que lucrar em cima disso? Por que o trabalhador não recebe, pelo menos, né, o CET aí? Porque ninguém toma empréstimo a 3% no país. Por que não recebe pelo menos o crédito aqui? E outra coisa, é tanto absurdo, cara. O governo não tem capacidade de emprestar dinheiro para as pessoas comprar casa, precisa tirar dinheiro do trabalhador. De tantos lugares que a gente tem para tirar dinheiro, é o trabalhador que precisa custear o programa de habitação no Brasil? Não faz sentido nenhum. Eu achei isso aqui um absurdo. Até poderia fingir que não vi, né? Porque, de certa forma, beneficia todos os investidores, sendo bem sincero, né? Quem investe em bancos aí, todo mundo beneficia. Quem tem casa de crédito, pô, todo mundo beneficiado com isso aqui, mas tem coisa que eu acho imoral. Não dá, assim, por mais que me beneficie, por mais que esteja a favor do meu dinheiro, a gente tem que ter algum nível de moralidade. Isso aqui é uma legislação que chega a ser imoral. E, sinceramente, eu nem sei, eu vou dizer com bastante sinceridade aqui, eu nem sei se o Lula compreendeu o absurdo que é isso aqui. Porque até pra qualquer pessoa, até pra populismo, dava pra ter feito um negócio mais bem arranjado, dava pra ter obrigado os bancos, pelo menos, você vai pegar juros aqui da galera, mas você vai pegar menos, né? Pagar o dobro. Eu não consigo compreender o cara pegar o dobro e o trabalhador vai ter que tirar do salário dele ali pra ficar pagando parcela de um dinheiro que é dele. Que loucura. Ele tá usando só como garantia. Então, assim, ele tá pegando o próprio dinheiro, dando como garantia, mas ele não pode sacar. Dava pra ter feito um programa sem usar os bancos. Pô, eu tenho dinheiro lá no caixa, né? O FGTS tá com dinheiro no caixa. Por que o próprio BNDES, vamos lá, qualquer banco, a Caixa Econômica, gente, por que a Caixa Econômica não foi lá e pegou acesso a esse dinheiro e deu pro trabalhador e cobrou um juro subsidiado em cima disso aqui? Pra que isso aqui desse jeito? Assim, é muita vontade de conciliar, de agradar banqueiro. E olha que, velho, eu tô falando, olha quem tá falando isso, né? Você tá falando do ponto de vista de um liberal, você tá falando de uma pessoa que tem uma instituição financeira. E eu acho absurdo. Chega num momento que a gente precisa ser minimamente razoável. Eu sei que aqui meus colegas, né, de profissão aí vão me criticar, vão ficar bravos, mas tem coisa que não dá, gente. A gente tem que ter algum nível de compromisso com a população. Isso aqui é feio demais. Eu fico imaginando se fosse minha mãe, né? Meu pai que trabalhou CLT a vida inteira ali, minha mãe pegar esse aqui, um empréstimo desse aqui. E, cara, estão aviltando o povo brasileiro mesmo. Assim, estão tratando como se fosse as pessoas mais burras do universo, porque isso aqui não é viável. E aí, boa parte da imprensa achou normal, né? Olha as regras, então, vamos lá, né? Quando você pega a opinião aqui. O banco vai pegar o valor do saldo consignado, se está devendo 20 mil, é 20 mil que o banco vai poder pegar. Se deve 30 mil, é 30 mil. Ou seja, o banco não tem risco. O banco empresta um dinheiro que é seu. Com o novo programa, todos os trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço como garantia. E também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, o que equivale a 40% do valor do saldo. Com isso, os trabalhadores, no caso de demissão sem justa causa, poderão retirar somente o valor do FGTS que não for dado em garantia de empréstimos consignados. Por exemplo, se o trabalhador tem um saldo de 100 mil do FGTS e foi demitido sem justa causa, mas deu 50 mil em garantias dos empréstimos, ele poderá sacar somente a diferença. Ou seja, 50 mil restante fica com o banco para quitar o saldo devedor do empréstimo. Mas aí eu tenho que pagar do meu salário o empréstimo, certo? Você vai pagar. Ele é e só, se eu não pagar? Ele é só uma garantia. Aí pega do saldo devedor do FGTS. Ele pega o limite que você deu como garantia. Você vai pegar o valor que você deu como garantia. O seu garantia não é de 10 mil, se você toma um empréstimo de 10 mil. Sua garantia é do valor total que você precisa. Então, por exemplo, você tem 5 mil que você quer pegar de empréstimo. Ele vai bloquear 10 mil. 9 mil e pouco. Já vai bloquear com juros. Não tem risco pro banco. Não existe. Não existe nenhuma situação onde o banco perde. Ele vai simplesmente pegar e te dar, antecipar o dinheiro. E você mesmo não pode fazer isso, mas o banco pode. Então, eu mesmo não posso ir lá e pegar o meu dinheiro, mas o banco pode pegar meu dinheiro e alienar. Cara, não tem como. É defender a barbárie. Qualquer pessoa que defenda isso aqui tá defendendo a barbárie. É tipo assim, olha, eu acho que o trabalhador tem mais é que se ferrar, eu acho que ele é um idiota, eu acho que o mundo foi feito pra puxar a carroça, né? E é basicamente isso. A única forma que o trabalhador tem hoje é o tal do saque de aniversário, né? Que você tem que habilitar, porque quanto menos o dinheiro ficar na mão do governo, como você pode perceber, melhor. Olha só o restante da explicação. Caso o trabalhador tenha um saldo devedor superior ao FGTS dado em garantia, ele ainda carrega umas parcelas de dívida para o próximo emprego. Nesse caso, incidem ainda os juros sobre os valores que deixaram de ser pagos na data correta. Então, se de alguma maneira acontecer qualquer coisa, você fica pro próximo emprego que você já vai e começa endividado seu FGTS. Nessa modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega o empréstimo em instituição financeira. Já direto, você não tem mais opção de não pagar, para diminuir o risco de inadimplência dos bancos. Lembrando, a medida não diz o banco é obrigado a reduzir a taxa de juros. A medida diz permite a redução na taxa de juros. Se o banco quiser cobrar a mesma coisa, não está formalmente regulamentado ainda. Eu acredito que vão regulamentar. Essa possibilidade prometida pelo governo ainda tem que passar pela análise do Conselho Curador do FGTS, algo que está previsto para acontecer somente em 15 de junho, mas esse prazo pode ser reduzido. E aí perguntaram a opinião da FEBRABAN sobre o tema, né? É muito interessante que é a Federação Brasileira dos Bancos. Cara, nunca pensei que eu ia ficar contra a FEBRABAN, né? Olha que ponto que eu cheguei na vida. Acho que eu tô chegando no nível absurdo mesmo. O pior cenário para mim
é o Brasil, porque o Brasil não é nem liberal e nem tem a regulação das coisas. Então, na verdade, a gente tem o pior dos dois mundos. A gente tem o pior do mercado privado, que é o mercado privado com lobby dentro do governo para se beneficiar, né? Não é mercado privado. As pessoas falam, mas isso aqui você não é a favor do liberalismo? Isso aqui é liberalismo. Liberalismo aonde? Quando com uma reunião de banqueiro poderia criar uma lei, gente. É loucura isso aqui, cara. Formou que o novo crédito consignado nasce como uma boa alternativa ao trabalhador de iniciativa privada, concebido com o objetivo de ser um processo de contratação mais fluido e que leva em conta muitos pontos que impediam o crescimento da modalidade. Realmente. Por se tratar de uma modalidade que tem muitas novidades em relação aos processos operacionais, além de um número grande de empresas e trabalhadores que precisam entender melhor como funciona o produto, prevemos que os primeiros dias de operação serão mais modestos, em função da adequação de processos e sistemas, até criar a publicidade adequada, né? Mas confiamos que tudo está sendo feito para endereçar o pleno funcionamento da plataforma. A entidade acrescentou que a garantia do saldo do FGTS, bem como os recursos da multa rescisória, que podem ser oferecidos pelo trabalhador, podem auxiliar no estímulo à concessão de créditos por parte das instituições financeiras. Mas é difícil saber qual montante. O montante é todo o tamanho do FGTS, para de ser cínico. Quem a medida beneficia? Bancos. Mas aqui a imprensa diz que beneficia trabalhadores. Cara, me fala como que um trabalhador pode ser beneficiado por pegar o próprio dinheiro dele e tomar emprestado, né? Então isso aqui é o nível de absurdo. Olha, sabe por quê? Que isso aqui, por que te tratam desse jeito, né? Por que esse tipo de medida, ela passa? Por que a população brasileira não se revolta diante de um absurdo desse? Porque no mínimo cara, faz o seguinte, você pode ou sacar seu FGTS ou deixar pegar ou tomar empréstimo do banco. Acho que se as duas medidas fossem aprovadas simultaneamente, as pessoas iam só sacar sem juros, né? Mas é porque não dá outra alternativa e as pessoas estão extremamente pobres no país, precisando de dinheiro de qualquer fonte, isso aqui vai bombar, na verdade. Vai bater recorde. Mês que vem você vai estar vendo nos balanços dos bancos a FGTS, né? Ali como linha de principal recurso. Isso aqui acontece porque a população é ignorante financeiramente e eles não têm nenhuma vontade, vou te dizer, nenhuma vontade de mexer nisso aqui, porque não existe melhor lugar para você arrancar dinheiro da população do que no Brasil. A gente tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo, com a pior capacidade de competitividade de todas, porque para você conseguir uma licença de banco aqui é dificílimo, para você abrir uma instituição financeira é dificílimo, para você arrancar o couro do trabalhador é fácil. Olha, se você montar um birô de crédito, que a agiotagem tá legalizada no Brasil, você abre uma empresa de crédito hoje em dia com, sei lá, você não paga 200 mil, você legaliza isso. Você fala, Raul, isso é muito? Não, qualquer pessoa que tem um apartamento poderia abrir uma empresa de crédito e começar a arrancar dinheiro do trabalhador brasileiro, muitas vezes com crédito consignado. A aposentadoria já existia, né? A aposentadoria já existia, ao funcionário público já existia, aos deficientes, tá? Meu tio, por exemplo, ele é surdo, né? E aí ele vive endividado. Os bancos dão um jeito, eu não sei, se tem um atendimento ao surdo, eles dão um jeito de ligar lá, ele não consegue compreender muito bem as coisas, porque a escola no Brasil não é adaptada para pessoa com deficiência. Toda vez que você olha a conta dele, ele recebe, tipo assim, eu não sei, primeiro que nem pode fazer isso, você nem pode emprestar dinheiro acima de certo patamar que aliena a parcela, mas você olha o nome dele, ele tá todo estourado em dívida, toda a vida, os bancos dão um jeito. Então, isso aqui é a certeza que eles têm que ninguém vai fazer nada. E a grande verdade é que esse vídeo aqui não vai ter efeito nenhum, ninguém vai fazer absolutamente nada.